Olá pessoal, aqui é a professora Michele de português e no vídeo anterior eu falei sobre orações coordenadas, que são aquelas orações independentes, ou seja, vocês entendem bem uma oração e a outra não depende da primeira oração. Por exemplo, eu nadei, surfei, depois tomei sol. Aí temos 3 orações, porque temos 3 verbos. Nadei é uma oração, porque nadar é um verbo. Então, nadei, se eu disser somente isso, já entendi. Então, essa é uma oração coordenada, porque ela não depende de nenhuma outra para ser entendida. Surfei. Se eu falar surfei, vocês entendem essa frase, essa oração. Então, é uma oração coordenada porque ela tem um sentido completo, não depende de nenhuma outra coisa, de nenhuma outra oração para fazer sentido. Depois, tomei banho, foi isso que eu falei, de mar? Tomar banho de mar, tomei banho de mar, eu também entendo essa oração. Então, essas 3 orações são coordenadas, tá? Elas fazem sentido por si mesmas, sem dependerem de nenhuma outra anterior. Hoje nós vamos abordar um pouquinho as orações subordinadas. Essas orações, ao contrário das coordenadas, elas precisam de uma oração anterior para fazerem sentido, tá? Então, uma oração está subordinada à outra. Ela depende de outra para fazer sentido. Temos aqui as subordinadas adverbiais, tá? Elas exercem uma função de advérbio ou de adjunto adverbial, tanto faz, do verbo da oração principal, tendo a mesma função que um advérbio na estrutura da frase. Ou seja, elas fazem o papel de um advérbio. Então, elas acrescentam o quê? Circunstâncias que podem ser de tempo, de modo, de fim, causa, consequência, condição, sendo iniciadas sempre por conjunções. Eu fiz um videozinho, falando sobre as conjunções, aquelas mais, porque, logo, contudo. E todas essas conjunções eu disse que são muito importantes na redação, para dar ligação às frases. Então, um conteúdo que eu estou falando no vídeo está relacionado com outro. Vamos estudar um pouquinho dessas orações subordinadas adverbiais. Vamos ver as classificações delas. Temos a oração subordinada causal, adverbial causal. O que ela expressa? Um motivo, uma causa. Exemplo: já que minha mãe só vem amanhã, hoje eu posso ir jantar contigo. Qual é o motivo de eu poder ir jantar contigo? É porque minha mãe só vem amanhã. Então, a causa, o motivo de eu poder jantar contigo é porque minha mãe só vem amanhã. Essa causal, gente, sempre dá o sentido de um motivo, como se fosse uma explicação, tá? Então, as principais conjunções são já que, é uma conjunção, tá? Uma vez que, porque é causal. Lembrando que todas essas conjunções que são causais, elas são também explicativas. Aí vocês vão ter que ver a diferença. Se a oração está dando uma causa, um motivo, ou se ela está explicando. Se estiver explicando, vai ser explicativa. Lembrando que as causais, uma dica aí, muitas das vezes ela já começa aqui, no início com a conjunção, tá? Já que já temos uma conjunção causal aí. Por isso que essa oração é subordinada adverbial causal. Vamos à outra. Consecutiva, a segunda aqui, dá uma ideia de consequência, de algo que vem depois. Por exemplo, a sua saudade era tanta
que correu pelo meio da multidão para o abraçar. Qual é a consequência de sua saudade ser tanta? O que acontece quando a pessoa tem muita saudade? Ela quer abraçar a outra, né? Então, a consequência é isso, é algo que vem depois. Essas conjunções de causa e consequência, elas estão muito relacionadas, tá? Geralmente é assim, a causa vem antes e a consequência vem depois. Deixa eu tentar pensar em alguma outra frase que possa ajudar vocês. Uma vez, olha só essa frase. Uma vez que estava com fome, comi rapidamente. Qual é o motivo de eu comer rapidamente? Qual é a causa? É eu estar com fome. Então, uma vez que estava com fome, é uma oração causal. Qual é a consequência disso, de eu estar com fome? Né? O que eu fiz? A consequência é sempre o que vem depois. Eu comi rapidamente. Então, as conjunções de causa e consequência, elas estão muito relacionadas. E essa estratégia, eu disse no outro vídeo, que vocês podem usar muito nas redações. Estratégia de causa e consequência. Como assim? Lembra que eu dei o exemplo do uso do cigarro, do tabagismo? Vocês podem explicar as causas, os motivos que levam uma pessoa a usar drogas. Aí podem usar as conjunções à vontade, ó. Uma vez que, já que, podem colocar essas conjunções para expressar a causa. Um exemplo. Uma vez que as pessoas, olha, uma vez que, uma conjunção causal, não está aqui, né? Porque aqui ele só deu um exemplo de conjunção causal, mas existem outros exemplos, como essa conjunção uma vez que. Então, eu posso dizer assim, olha, uma vez que as pessoas, né, têm problemas familiares, isso é a causa, é o motivo. Estou explicando o motivo do uso do cigarro. Problemas familiares é o motivo. Qual a consequência? Elas buscam, por meio do uso das drogas, um alívio de seus problemas. Então, olha como eu estruturei a redação aí em termos de causa e consequência. É claro que eu dei um exemplo assim aleatório, né? Um exemplo banal, mas vocês podem elaborar melhor as palavras, né? Eu dei um exemplo aí só para ilustrar essa ideia de causa e consequência, de como que elas podem ser usadas na redação, tá? Sempre fala dos motivos que levam uma pessoa, uma sociedade a fazer aquilo, e fala das consequências, né? No caso, escrevam as consequências disso. O que isso pode acarretar de mal, né? De malefício ou de benefício, tá? As finais. O próprio nome já diz, indica um fim ou finalidade. Ó, ele esperou para que você não fosse sozinha. Aqui, né? Ele esperou com que objetivo? Para que você não fosse sozinha. Então, as conjunções finais dão uma ideia de objetivo. As principais são para ou para que. Outro exemplo, estudo para passar de ano. Qual é o meu objetivo? Passar de ano. Então, eu usei essa conjunção para aí para expressar a minha finalidade, o meu objetivo. Outra conjunção é a temporal, indica tempo. Quais são elas? Sempre que, quando é a principal conjunção temporal, depois de, antes de, logo que. Existem várias conjunções temporais. Vamos ver esse exemplo? Sempre que você volta, fico com minha vida baralhada. Engraçada essa frase. Aí a gente pergunta assim, quando que ele fica com a vida dele baralhada?
naquele momento em que a pessoa volta, naquele tempo exato. Então, por isso que é temporal, é em um determinado momento é que ela fica com a vida baralhada, tá? Então, poderia ser sempre que você volta, logo que você volta, assim que você volta, eu fico com minha vida baralhada. Então, sempre que, assim que, tá? Quando você volta, ou quando, gente, é uma conjunção que se usa muito para tempo. Vamos a outra. Condicional, o próprio nome já diz, expressa uma condição. Vamos ver o exemplo. Caso seja necessário, ligue-me e eu venho ajudar. Bom, a condição para eu ajudar é você me ligar, é ser necessário, né? Então é isso. Vamos ver outro exemplo de condicional. Por exemplo, se você for à minha casa, eu faço um bolo para você. Então, qual é a condição para eu fazer um bolo para você? É você ir à minha casa. Então, se é uma conjunção condicional muito utilizada. O caso também é outro, tá? Outra conjunção, né, é a concessiva. Concessiva seria assim: existe um impedimento, tá? Mas esse impedimento não é um obstáculo para que aquilo se realize. As principais conjunções são mesmo que, embora e ainda que. Vamos ver nessa frase para ver se vocês entendem melhor. Mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo. Esse tipo de oração, gente, da concessiva, ela expressa até uma contradição. Vamos ver outra frase aqui, vou elaborar uma frase para ajudar melhor vocês. Ainda que não tenha estudado, passou em bioquímica. Olha como é que é contraditório isso. Como uma pessoa passa em bioquímica sem estudar? Então é isso, essa conjunção concessiva expressa uma contradição, que você usa as conjunções mesmo que, ainda que, embora. Por exemplo, embora não tenha se esforçado, passou de ano. Não é uma coisa meio ilógica isso? Pô, ele não se esforçou, como é que esse camarada passa de ano? Então é sempre isso, mesmo que, ainda, embora, expressando aí uma contradiçãozinha. Essa é a chamada concessiva. Comparativa, o próprio nome já diz, expressa uma comparação. Eu estou comparando uma coisa com outra. Exemplo: ele gritou como um relâmpago soando alto no céu. Aqui ele está comparando, o grito dele foi tão forte que é como se fosse um relâmpago. Ele fez uma comparação. Outro exemplo simples de comparação: os alunos são como anjos. Essa comparação é verdadeira ou falsa, gente? Só vocês aí que podem dizer. É só uma brincadeirinha. Então, os alunos são como anjo. Eu estou comparando os alunos com anjos e usei o como para comparar. O como é uma principal conjunção que a gente usa para estabelecer essa comparação. Mas eu posso usar outras, como que nem, por exemplo, ela é que nem uma flor, ela é tal qual uma flor. Essa comparação, além de ser uma conjunção, ela é uma figura de linguagem também. Depois a gente... Na verdade, eu acho que eu já até dei uma aula para vocês presencial, né, antes da pandemia, sobre a figura de linguagem comparação, tá? Ela é uma conjunção, a gente sempre usa uma conjunção no meio aí para fazer essa comparação entre dois elementos. Bom, a penúltima, a conformativa, expressa uma conformidade. As principais conjunções são conforme ou segundo. Vou ler essa frase, mas vou dar outra
mais simples como exemplo. É melhor você preencher o formulário conforme a secretária explicou. Então, essas conformativas são sempre conforme alguém falou, em relação ao que uma pessoa falou. As principais conjunções são essas, segundo e conforme. Vou dar um exemplo prático. Segundo Freud, a mente é uma máquina, um exemplo, tá? Não significa que ele tenha falado isso, mas é só para ilustrar que a conjunção é segundo ou conforme. E eu sempre expresso uma conformidade com algo que uma pessoa falou. Por exemplo, segundo a professora Cristiane, é preciso manter a calma no momento de pandemia. Então, segundo é uma conjunção conformativa que está em conformidade com o que uma pessoa disse, tá bom? Então, é sempre isso, conforme fulano de tal, ou segundo, aí fala o nome da pessoa e diz o que a pessoa falou. A última é a proporcional, que expressa uma proporcionalidade. A principal é à medida que lia as cartas, ele ficava cada vez mais triste. Pode ser assim também. À proporção que lia as cartas, ficava mais triste. Então, as principais são à medida que e à proporção que. Essas são as proporcionais. Deixa eu pensar em um exemplo mais simples para vocês entenderem. À medida que ia estudando, ia progredindo. Ora, se eu vou estudando mais, né, é normal que eu progrida. Então, isso é uma questão de proporcionalidade, é uma coisa que vai aos poucos, tá? Então, à medida que acontece alguma coisa, outra vai acontecer. Então, à medida que, a proporção que, essas duas são as principais. Bom, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre as subordinadas adjetivas e as substantivas que ainda falta, tá bom? Então é isso, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês, até o próximo vídeo.